Bem-vindo à nossa primeira aula de análise combinatória. Nessa aula nós vamos estudar conceitos introdutórios que vão facilitar o nosso entendimento nas próximas aulas quando a gente trabalhar com assuntos um pouquinho mais complicados. Nessa aula, os dois princípios que a gente vai estudar, princípio aditivo e princípio multiplicativo. Tanto para o princípio aditivo quanto para o princípio multiplicativo, o que está envolvido é escolher uma opção ou várias opções dentre uma grande quantidade de escolhas possíveis. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos usar exemplos. No princípio aditivo, vamos supor que você e seus amigos querem fazer um passeio no final de semana. E nesse final de semana vão ter 4 filmes em cartaz e vão ocorrer 3 shows na sua cidade. Você só pode escolher uma opção entre essas. Quantas opções você tem? 3 shows, 4 filmes. Você tem 7 opções. Esse é o princípio aditivo, quando eu vou escolher apenas uma opção dentro de uma grande quantidade. Então eu vou somar o número de opções de cada categoria. Da categoria filmes, eu tenho 4 opções. Da categoria shows, eu tenho 3 opções. Então 3 mais 4, 7 opções. Agora vamos ver o princípio multiplicativo com esse mesmo exemplo. Vamos supor agora que você também vai passear com seus amigos, mas você pode escolher um show e um filme. Quantas opções você tem? Eu tenho 3 shows e 4 filmes, mas agora eu vou escolher um desse e um desse. Então, o que isso significa? Quantas opções de show? Eu tenho 3. Quantas opções de filme? 4. Eu posso escolher ir no show 1 e ver o filme 1. Isso é uma opção. Eu posso escolher ir no show 1 e ver o filme 2. Essa é outra opção. E assim por diante. Eu vou multiplicar essas duas opções. 3 do show e o 4 do filme. 3 vezes 4, 12. No total eu vou ter 12 opções. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos fazer alguns exemplos práticos que já caíram em algumas questões e alguns exames. Vamos lá. O primeiro exercício que nós vamos trabalhar é um exercício que apresenta características muito semelhantes aos exercícios que caem no exame nacional. Vamos ler a questão. Um trajeto entre 2 cidades só pode ser feito de avião, automóvel ou comboio. E na viagem de volta deve ser utilizado um meio de transporte diferente do utilizado na ida. Dessa forma, pode-se fazer a viagem de ida e volta entre as 2 cidades de quantos modos distintos? A primeira coisa que nós sempre devemos fazer no exercício é destacar as informações importantes no texto. A primeira informação importante já está logo no início, que são os modos que esse trajeto pode ser feito: avião, automóvel ou comboio. Em seguida, a questão nos diz também que o meio de transporte utilizado na volta deve ser diferente do utilizado na ida. E ele pede quantos modos distintos nós podemos fazer essa viagem. Essa questão é muito semelhante à que a gente trabalhou agora há pouco. Nós temos 2 grupos. Um grupo que é as opções para ida e um grupo de opções para a volta. Na ida, quantas opções nós temos? Nós temos 3 opções, ou seja, a gente pode ir de avião, de automóvel ou de comboio. Já na volta, nós temos apenas 2 opções. Por quê? Porque o meio de transporte utilizado deve ser diferente do da ida. Então, se na ida nós formos de avião, na volta nós devemos voltar de automóvel ou de comboio. Se a gente for de automóvel, devemos voltar de avião ou de comboio e assim por diante. Ou seja, nós temos que escolher uma opção de ida e outra opção de volta. Você lembra quando envolve uma opção e outra, qual princípio é utilizado? É o princípio multiplicativo. E no princípio multiplicativo nós fazemos o quê? Uma multiplicação. Então vamos multiplicar 3 vezes 2, que é igual a 6. Esse é o número de opções que nós temos para fazer esse trajeto. Certo? Questão número 2. Essa questão número 2 está dividida em 3 partes que a gente vai trabalhar individualmente. Vamos ler a primeira parte. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 3, 4, 7, 8 e 9? De novo, destacar as informações importantes. A primeira é, queremos formar números de 3 algarismos. Eu já deixei indicado aqui 3 espaços para a gente preencher esse número. E utilizando os algarismos 3, 4, 7, 8, 9. Ou seja,
5 algarismos distintos. Aqui eu gostaria que você fizesse uma pausa no vídeo e tentasse resolver para depois a gente partir para a resolução proposta, certo? Então, para aí um pouquinho e tenta resolver como você faria esse exercício. Já tentou? Então, vamos à resolução proposta. Na primeira parte do algarismo, nessa primeira casa, quantas opções nós temos? Nós temos 5 opções de algarismos, porque a gente pode colocar o número 3 aqui, o número 4, o número 7, o número 8 ou o número 9, ou seja, 5 opções distintas. Na segunda casa, quantas opções nós podemos colocar? 5 opções também. A questão não informa nada sobre esses números terem que ser distintos. Ao contrário da questão anterior, por exemplo, que exigia que o meio de transporte da volta fosse diferente do meio de transporte da ida. Aqui nós não temos essa condição. Então, são 5 opções. Para a última parte do algarismo, também nós temos 5 opções. Para resolver essa questão, nós utilizamos o princípio multiplicativo, ou seja, vamos fazer a multiplicação entre esses 3 valores. 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Acertou? Vamos para a próxima. Quantos números de 3 algarismos distintos, perceba que eu até deixei em negrito, distintos dessa vez, podemos formar com os algarismos 3, 4, 7, 8 e 9? Questão muito parecida com a primeira. A única coisa que difere é que agora a questão pede números distintos. Já sabe como fazer? Então tenta aí e aí volta para a resolução proposta. Como que vamos resolver essa questão? Na primeira opção, na primeira parte desse número de 3 algarismos, nós podemos colocar quantos números diferentes? 5. Pode ser o 3, o 4, o 7, o 8 ou o 9. Já na segunda posição, quantos números a gente pode colocar? Apenas 4. Porque agora a questão pede que esses números sejam distintos, esses algarismos devem ser distintos. Então, algum deles já foi usado na primeira posição. Assim, na segunda posição, restam apenas 4. Pela lógica, na terceira posição, nós utilizaremos apenas 3 números, já que 2 desses 5 números totais foram utilizados na primeira e na segunda posição. Novamente, fazemos o princípio multiplicativo e multiplicamos 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60. Agora nós temos 60 opções diferentes para formar um número de 3 algarismos. Última questão. Quantos números de 3 algarismos distintos e ímpares podemos formar com os algarismos 3, 4, 7, 8 e 9? A mesma questão, mas com uma condição extra. Agora, além desses algarismos serem distintos, eles devem ser ímpares. O que significa um número ímpar? É terminar em um número ímpar, certo? Então, quais são os números ímpares? É 1, 3, 5, 7 e 9. Dentre esses, os números apresentados pela questão é 3, 7 e 9. Então, para o número de 3 algarismos ser ímpar, ele precisa terminar ou com o número 3, ou com o número 7, ou com o número 9. Assim, a gente já sabe qual é o número de opções na última posição. São 3 opções. Nessa questão, perceba, a gente está fazendo o sentido inverso dos algarismos. Não tem nenhum problema. Na verdade, facilita o entendimento quando nós temos condições. Nesse caso, a condição é na última parte do algarismo, então a gente começa resolvendo sempre por ali. Na segunda posição, quantas opções nós temos? Nós temos 4 opções distintas. Ou seja, um dos números ímpares foi utilizado na última posição e sobraram 4 opções. E na primeira posição, nós temos 3 opções, porque 2 desses 5 números disponíveis já foram utilizados nas outras 2 opções. Novamente, o princípio multiplicativo é utilizado e vamos fazer essa multiplicação. 3 vezes 4 vezes 3. Ou seja, nós temos 36 opções distintas para construir esses números de 3 algarismos, que nem a questão nos propõe. Certo? Vamos para o próximo exercício. Vamos ler a questão. 8 jovens pretendem sair para um passeio em 2 carros distintos, cada um deles com capacidade para 4 pessoas. Apenas 4 delas dirigem. O número de modos de eles escolherem seus lugares nos 2 carros é igual a
Novamente, a primeira coisa que nós devemos fazer é destacar as informações importantes no texto. Então, são 8 jovens, 8 pessoas, que vão sair em 2 carros. Cada carro desse tem lugar para 4 pessoas e apenas 4 dessas 8 pessoas dirigem. Por que essa informação é relevante? É para destacar a posição que elas vão ocupar no carro. Para resolver essa questão, eu vou fazer um desenho. Eu vou simular os 4 carros. Suponha que esse é o primeiro carro, suponha que esse é o segundo carro. Essas opções marcadas com seta são opções do motorista, então apenas as pessoas que dirigem podem ocupar esse assento. Faça uma pausa, tenta resolver essa questão e depois volta para conferir o resultado. Terminou? Então, vamos continuar nessa explicação. Sempre que nós temos uma condição, assim como expliquei no exercício anterior, é por ela que a gente começa. Qual desses assentos tem uma condição? É o assento do motorista, porque ali só podem ir pessoas que dirigem. Vamos começar pelo carro 1. Nesse assento de motorista, quantas pessoas podem ir ali? Podem ir 4 pessoas, porque o exercício nos fala que tem 4 pessoas que dirigem. Agora, no segundo carro, quantas pessoas podem ir no assento do motorista? Apenas 3. Por que 3? Porque uma das pessoas que dirigem já está no carro 1, então apenas 3. Certo, vamos para essa segunda posição no carro 1. Quantas pessoas podem ir nesse assento? Podem ir 6 pessoas. Por quê? Nós temos 8 jovens no total, mas um deles já é o motorista no carro 1 e o outro já é motorista no carro 2. Então, sobram 6 pessoas. Aqui não tem nenhuma condição, então todas estão elegíveis. Nessa posição do carro, podem ir 5 pessoas, porque já tem 3 ocupando outros assentos. Nessa posição, 4 pessoas. No segundo carro, ao lado do motorista, podem ir quantas? 3 pessoas. E no banco de trás, 2 pessoas. E do lado dela, apenas uma pessoa, que foi a que restou. Novamente, é um princípio multiplicativo. Então, vou realizar a multiplicação entre todos esses valores. 4 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando todo esse valor, nós temos 8.640 opções. Então, pelas 8 pessoas em 2 carros podem assumir 8.640 opções diferentes. É muita coisa. Reforçando o que a gente aprendeu nesse exercício, nós sempre começamos pelo ponto que possui um critério. Lá nos algarismos, era o último algarismo que era importante e transformava o número ímpar. Então, tem que começar por aquilo. Aqui nos carros, o critério que nós temos é a posição do motorista. Então, ele tem que sempre começar pela posição do motorista. Certo? A gente vai estudar bastante isso e vai ficar fixo dentro da memória de vocês. Mas é importante lembrar dessa parte. Então, vamos para o último exercício dessa aula. Esse exercício requer um pouquinho mais de atenção, mas ainda assim só trabalha os conceitos que a gente já aprendeu até agora. Vamos ler. Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para sua conta bancária. Nesta senha, somente os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 podem ser usados, e o mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Contudo, Maria não quer que sua senha contenha o número 13, isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 3. De quantas maneiras distintas Maria pode escolher a sua senha? Maria, uma pessoa muito supersticiosa, não quer que tenha o número 13 na senha dela. Essa é a primeira informação que a gente já destaca aqui no texto. Vamos voltar no início para destacar as outras informações importantes. Primeiro, a senha deve ter 4 dígitos. E nessa senha só podem conter os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Informação importante que está até em negrito. O mesmo algarismo pode aparecer mais uma vez. Ou seja, a questão diz que pode haver repetição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar 4 espaços, que são os espaços de cada dígito dentro da senha. Aqui você pode pausar o vídeo, tentar resolver e voltar depois que você terminar. E aí você confere a solução proposta, certo? Vai lá. Vamos conferir
qual seria a minha proposta de resolução para esse exercício. Vamos supor, primeiramente, que não haja nenhuma condição nessa senha. Se não houver nenhuma condição, na primeira parte da senha, quantos algarismos podem entrar ali? 5 algarismos. Pode ser o número 1, 2, 3, 4 ou 5. Na segunda posição, pode haver 5 opções novamente, pois a questão diz que pode haver uma repetição. A mesma coisa para a terceira posição, 5 opções, e para a última posição, 5 opções novamente. É o princípio multiplicativo, mais uma vez, nos dando 625 opções. Só que no meio dessas 625 opções, tem muitas opções que têm o número 13. O que a gente vai fazer agora é ver quantas opções tem o número 13 dentro delas e descontar desse número 625. Dentro de uma senha de 4 dígitos, onde pode aparecer o número 13? O número 13 pode aparecer já no início. 1, 3 e aí depois 2 outros números quaisquer. O número 13 pode aparecer no meio da senha. 1 e 3. O número 13 também pode aparecer no final da senha. 1 e 3. E ele pode aparecer de mais uma forma, que muitas vezes as pessoas esquecem quando vão resolver esse exercício, que é repetido. 1, 3, 1, 3. Lembra, essa questão não diz nada sobre repetição, então a repetição é permitida. Agora a gente precisa saber quantas opções vão ter com cada uma dessas condições. Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Na primeira posição, dessa primeira possibilidade aqui, quantas opções tem para a primeira posição? Apenas uma, porque a gente já definiu que vai ser o número 1 que vai entrar ali. Na segunda posição, também só vai ter uma opção, porque nós já definimos que é o número 3 que vai estar ali. Na terceira posição, existem 5 opções. Lembre-se, pode ter repetição, então ali pode entrar o 1, o 2, o 3, o 4 ou o 5. A mesma coisa para a última posição, 5 opções. Princípio multiplicativo, vamos fazer a multiplicação de 1 vezes 1 vezes 5 vezes 5, que nos dá 25 opções. Então, dentro dessas 625 opções totais para a senha da Maria, 25 delas vão ter o número 13 no início. Então, essas não são permitidas. Vamos para a segunda parte, agora com o 13 no meio. Na primeira posição dessa senha, quantas opções nós temos? 5 opções. Pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5. Na segunda posição, uma opção apenas, porque a gente já definiu que vai ser o número 1 ali. Na terceira posição, novamente, uma opção apenas, pois a gente definiu que vai ser o número 3. E na última opção, 5, pois permite repetição. Novamente, princípio multiplicativo. 5 vezes 1 vezes 1 vezes 5. 25 opções. Então, das 625 totais, 25 vão ter o 13 no início e 25 vão ter o 13 no meio. Agora vamos ver para o 13 no final. Você já imagina como vai ser. É a mesma lógica. Na primeira posição, nós podemos colocar 5 números distintos. Na segunda posição, 5 números distintos também. Na terceira posição, apenas um número, que é o número 1, que a gente já definiu. E na última opção, o número 3, que a gente fixou ali também. Princípio multiplicativo, 5 vezes 5 vezes 1 vezes 1. 25 opções. Agora, essa última possibilidade, que é o 13 no início, 13 no final. Ela tem uma questão bem delicada, que esse número ele já apareceu dentro das outras opções. Vou te explicar. Nessa primeira parte aqui, que é o 13 no início, lembra que essas 5 opções aqui na terceira posição pode ser o número 1 também? Poderia ser o número 1. E dentro dessas opções aqui, na quarta posição, poderia ter o número 3? Então, dentro dessas 25 opções aqui, vai ter um 13, 13.
Então, apareceu uma vez já. Só que ela apareceu mais uma vez aqui no final. Nessa primeira posição, tem 5 opções, entre elas o número 1. E na segunda posição, tem novamente 5 opções, entre elas o número 3. Assim vai formar novamente o número 13 e 13. Ou seja, ele apareceu mais uma vez. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não pode contar esse número 2 vezes. Ele apareceu na primeira parte e ele apareceu na segunda parte. Ou seja, a gente vai somar esse número de opções que tiveram até aqui, que dá 75, e vamos subtrair o número 1. Por quê? Porque o 13, ele foi contado 2 vezes dentro desse nosso cálculo, na primeira opção e na segunda. Então, a gente não pode contar a mesma senha 2 vezes. Então, ao invés de 75 opções, nós temos 74 opções proibidas. Ou seja, das 625 possibilidades de senha da Maria, 74 delas são proibidas porque tem o número 13. Para saber, então, quantas são permitidas, é simples. Nós vamos tirar desses 625, 74, que são as opções proibidas. O que nos leva a 551 opções distintas para a senha da Maria. Essa questão exige um raciocínio um pouquinho mais profundo para resolver ela, mas veja que os conceitos envolvidos são básicos, só tem que prestar bastante atenção no enunciado. Certo? É isso aí de exercícios por hoje. Agora que a gente já trabalhou esses 2 exercícios, eu vou deixar para vocês um resumo da aula. E no final de todas as aulas sempre vai ter esse quadrinho para lembrar. Ele está sempre disponível também para download. Ou seja, princípio aditivo, nós vamos utilizar soma, ou seja, é uma opção ou outra opção. No princípio multiplicativo, nós vamos utilizar multiplicação, que é uma opção e outra opção. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!